Fala pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre caixa de transferência, tá certo? E conversei com o Júlio falou que na semana passada, né, ele começou o conteúdo já de 4x4 e aí a gente fala um pouquinho de uma forma mais aprofundada sobre a caixa de transferência, tá certo? Na semana que vem a gente deve falar um pouquinho sobre a caixa de marcha do tipo simples, tá bom? Aí deve levar umas 2 ou até 3 semanas aí com esse conteúdo, né? Levando 2 semanas, lembrando vocês, no dia 27 vocês precisam me entregar o relatório, né? Eu já conversei aí com Samuel, já dei as indicações, tá certo? Bom, então é isso. Se levar 3 semanas, né, então o relatório fica mantido para o dia 27 e aí a última aula sobre essa caixa do tipo de marcha do tipo simples, ela fica para o dia 3, tá certo? Eu acho que eu já tinha olhado com vocês, né, as datas finais da disciplina, mas não tem problema não, porque de qualquer forma a gente ainda tem uns conteúdos engavetados e caso precise a gente tem mais aulas para poder realizar, tá bom? Bom, é, vamos então começar, né, sobre caixa de transferência. Eu só estou abrindo aqui o calendário só para visualizar nossa última data mesmo, para a gente ficar certinho. Só um instante, vocês não estão vendo na tela porque eu estou usando aqui um outro, uma outra tela aqui, a tela do celular, para poder visualizar isso daí. Só um instante, galera. Sistema de transmissão, plano de aula. Bom, me desculpem, né, se eu já tiver falado isso com vocês na semana passada. Eu realmente fiquei meio perdido aqui agora. Bom, mas hoje estamos no dia 6/5. A gente vai falar de caixa de transferência. No dia 13 e no dia 20 vai ser sobre caixa de marcha do tipo simples. No dia 27 vai ser a entrega do trabalho de vocês. E aí a gente vai ter mais 2 aulas, tá? No dia 3 e no dia 10. Provavelmente a gente fale um pouquinho sobre transmissão automática no dia 3 ou no dia 10, né? Caso no dia 3 a gente não tenha terminado a caixa de marcha do tipo simples, a gente comenta sobre ela, tá bom? Então nosso calendário vai sendo esse daí. Beleza, vamos indo então para o que interessa. Bom, a caixa de transferência ela é utilizada em veículos 4x4, na verdade, e alguns veículos, dadas suas características de trabalho, elas possuem mais de um eixo tracionado. Então, quando a gente precisa transferir, né, o movimento tanto para o eixo dianteiro como para o eixo traseiro, é necessário que a gente utilize, né, esse mecanismo. Sendo necessário então a caixa de transferência de rotação e torque para as rodas motrizes, tá? Essa aula de hoje a gente vai falar especificamente da caixa de transferência. Eu não vou entrar muito no conteúdo de 4x4, se a distribuição do eixo dianteiro e traseiro é de 50-50 ou se é de 60-40, tá certo? Ou até mesmo das 4x4 que são permanentes. A gente vai focar um pouquinho só na caixa de transferência. Bom, a quantidade de saídas de uma caixa de transferências corresponde à quantidade de árvores de transmissão e, consequentemente, de eixos motrizes, né? Num veículo, é claro, como a gente só tem 2 eixos, então é por isso que a gente fala de 4x4, né? Porque a caixa de transferência vai receber o movimento do motor e vai ter 2 saídas, uma para o eixo traseiro, né, que geralmente é o eixo tracionado, e outra para o eixo dianteiro. Mas quando ele fala aqui que ela pode ter mais saídas, né, isso faz menção a caminhões, né, que podem ser então ter 3 eixos tracionados, né, ser 6x6, né, ou até mesmo 4 eixos tracionados, aí ser 8x8, tá certo? E existe inclusive eu não sei dizer a vocês se são todos, né, mas existem modelos de caminhões de bombeiros, né, que utilizam uma das saídas da caixa de transferências para poder, em vez de levar, né, o torque para um eixo, ele leva um torque para a bomba, né, bomba que vai pressurizar e jogar água pressurizada
não é difícil, enfim, né, onde o bombeiro estiver lá trabalhando, tá? Então a gente tem até essas caixas de transferências que são aplicações automotivas, né, mas na verdade elas têm duas finalidades, né, uma que vai ser transmitir o eixo para o caminhão do corpo de bombeiros e um segundo eixo aí que vai em direção ao conjunto da bomba mecânica lá para pressurizar a água. Bom, a gente vai focar no dos carros, tá? A tração nas quatro rodas é usada quando o veículo vai operar em terrenos de difícil acesso ou então em terrenos de subida íngreme, tá? É isso que a gente precisa então para a nossa 4x4 poder funcionar. Bom, a caixa de transferência então ela tem algumas funções. Na verdade, ela transfere o torque oriundo de caixa de marcha para os dois eixos de tração, né, como a gente pode perceber aqui nessa foto. Deixa eu ampliar a foto aqui um pouquinho para ficar melhor da gente visualizar. A gente tem um conjunto motor e transmissão, e preso à transmissão a gente tem essa caixa de transferência, tá? Então percebam que ela recebe movimento por um lado, que é vindo aqui da transmissão, e ela transmite para outros dois. Ela transmite para o eixo traseiro e transmite para o eixo dianteiro, beleza? Então ela tem essa tendência aqui. Deixa eu voltar aqui a imagem como estava. Isso. Em um sistema de tração temporário, onde a tração é distribuída igualmente entre os eixos, o torque é transferido por corrente ou por engrenagem. Então, internamente, dentro da caixa de transferência, a gente pode ter essa transferência, né, de torque ocorrendo por corrente ou por engrenagens, sendo que o mais comum é o do tipo de corrente, tá certo? Inclusive, a gente vai ver até um videozinho de uma desmontagem de uma caixa de transferência. Alguns sistemas eles incorporam um sistema de redução. Existem sistemas que incorporam a redução ou outros que não, né? É a famosa 4x4 reduzida, ou quando vocês veem nos painéis do carro aquela 4x4L, né? Que aquele L representa o low, tá? Os sistemas que não tem a reduzida, a gente só tem a 4x2, né? Que seria a transmissão apenas, né, para o eixo traseiro. Ou nos casos, né, que forem apenas para o eixo dianteiro, enfim, isso pode ser uma questão de projeto, mas geralmente o que acontece é que o eixo traseiro que é tracionado, não são todos os casos, e quando a gente tem essa reduzida, ela na verdade é uma engrenagem, né, essa engrenagem ou ela fica na saída da caixa de marcha, ou ela pode ficar dentro da caixa de redução, dentro da caixa de transferência, em que você aciona a 4x4 normal e a 4x4 reduzida, ou seja, uma dessas engrenagens, né, em uma dessas posições que elas estiverem, elas vão reduzir ainda mais o torque, tá certo? Geralmente nestas situações, né, quando a gente utiliza a 4x4 reduzida, a velocidade do veículo máxima alcançada é de 60 km por hora, né, e essa velocidade máxima alcançada, inclusive, é por conta, né, dos próprios mecanismos internos que agora, né, estão funcionando, e em outros casos até por conta da distribuição eletrônica, né, como o veículo hoje é totalmente eletrônico, a própria PCM, a central do motor, ela faz com que o veículo ele termine apenas chegando nessa velocidade máxima, tá? A caixa de transferência pode ser de acionamento mecânico, que é por alavanca, ou pode ser através de um motor elétrico, que é pelos botões no painel. Tem até um videozinho, eu coloquei um vídeo lá no final da apresentação, que ele fala sobre esse tipo de acionamento, em que é muito comum que algumas pessoas que fazem muita trilha prefiram substituir o motor elétrico que faria o acionamento no painel, né? Desculpa, o motor elétrico que você aciona um botão no painel e que esse motor elétrico ele vem acoplado à caixa de transferência, por um sistema mecânico, né? Porque no vídeo ele explica que esse sistema elétrico ele traz alguns problemas quando ele está submetido a muito barro, né? Ele pega muita sujeira e aí começa a dar mau contato. Bom, a caixa de transferência aqui, né, a parte interna para a gente poder visualizar. Então esse eixo é o movimento que vem da caixa de marcha, né,
né, ele pode acionar ou não essa redução. Essa redução ela pode estar presente dentro da caixa de transferência ou pode estar aqui acoplada, né, nesse meio termo, né, nesse flange que iria prender a caixa de marcha com a caixa de transferência. E aí a gente tem a saída para o eixo traseiro e a saída para o eixo dianteiro, tá bom? O comando da caixa de transferência, né, é feito através de alavanca, né, como eu falei a vocês, cujas as posições elas podem ser desengatada ou engatada, tá? A desengatada é geralmente utilizada em estradas normais. Nesse caso, o movimento da rotação da caixa de mudanças é transferido apenas para o eixo traseiro, né, ou para o eixo dianteiro, caso seja o projeto, mas o que implica aqui, ela é transmitida apenas para um dos eixos. E quando ela está na posição engatada, que é para estradas de difícil acesso, né, o movimento da rotação da caixa de mudança ele termina sendo transferido para todos os dois eixos, né? Então ele tem essa característica. Vou colocar um videozinho aqui para vocês verem, né, o funcionamento aqui de um sistema de 4x4, né? Só um instante, pronto, achei aqui. Rapidinho, galera, tá carregando, tá? Pronto. Vocês conseguem ver que um veículo normal, né, jamais iria conseguir vencer esse obstáculo, subir essa pista tão íngreme, cheia de areia, de barro, de cascalho, se não tivesse com 4x4 acionado, tá? Bom, como eu falei a vocês, só do acionamento, o acionamento ele pode ser mecânico, que seria esse caso daqui, ou então ele pode ser elétrico, tá? Aí a gente tem um botão aqui para selecionar apenas um eixo, que seriam duas rodas, a 4x4 alta e a 4x4 reduzida, né? Esse daqui a gente tem apenas uma função, então a gente ou tem dois eixos sendo tracionados ou os quatro, não existe a reduzida. Essa imagem aqui não ficou tão clara, tá bom? Bom, quando o sistema é acoplado, né, a caixa de transferência é acoplada à transmissão, de modo que o 4x2 engata somente o cardan traseiro, né, e ao virar ali a chave seletora para o 4x4, você engata através de engrenagem a corrente e o cardan traseiro ao dianteiro. E quando se move a chave para o 4x4 reduzido, 4x4 low, um outro conjunto de engrenagens é acionado dentro da caixa de redução, reduzindo ainda mais a nossa relação de marchas, tá? Essa aqui foi uma vista interna que eu consegui encontrar da caixa de marcha da Troller, tá certo? E aí a gente percebe que esse acionamento está sendo feito aqui por corrente, né? A gente tem uma luva, tá certo? Estão vendo aqui? A gente tem uma luva, que essa luva ela permite o acoplamento ou desacoplamento desse conjunto. Então, onde tem aqui input shaft seria a rotação vindo, né, da nossa caixa de mudanças, da nossa caixa de marcha, né? E o movimento geralmente ele vem sendo transmitido aqui. Nesse caso, eu acredito que apenas para o eixo dianteiro, né? Quando a gente aciona, é que ele vai transmitir para o eixo traseiro. Tem um videozinho, a gente vai observar ele aqui agora. Vamos assistir. O vídeo só não tem som, tá certo, pessoal? Então não é problema aí do sistema de vocês, não. Aí aqui ele vai fazer o acionamento, né, na alavanca. Então, como ele está indo para frente, ele selecionou ali a 4x4 reduzida, né? Aí ele mostra aí o movimento sendo transmitido aí para esse eixo. Esse eixo é para o eixo dianteiro, na verdade, né, que o motor estava preso ali. Então, naturalmente, aquela imagem, na verdade, ela já é transmitida para o eixo traseiro, e quando se aciona 4x4 aqui vai para o dianteiro.
Uma coisa que eu vou mostrar, tem um próximo videozinho também para a gente entender, é que ele não deixa nesse sistema muito claro onde que é, né, a nossa engrenagem que permite ser 4x4 reduzida ou 4x4, né, alta, digamos assim. E eu acredito então, eu fiz umas pesquisas aqui, mas eu não consegui confirmar, mas eu acredito então que exista uma redução logo após a montagem da ou dentro, né, da caixa de marcha, tá? Eu procurei aqui, mas eu não consegui encontrar essa informação, tá bom? Vou mostrar um outro videozinho aqui para vocês. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, apenas com a vista explodida aqui dos nossos componentes. A ideia é que lá na nossa oficina a gente tivesse feito essa desmontagem, né, para a gente poder entender aí o sistema em funcionamento. Mas então percebam aí, ó, que a gente tem apenas a corrente, né, um eixo aqui que foi para o eixo dianteiro e outro aqui que foi para o eixo traseiro, tá certo? E aí percebam vocês, ó, que não tem nenhum mecanismo aqui de engrenagem, né, para fazer essa redução. Por isso que eu acredito que ele seja anterior aqui a essa montagem da nossa caixa de transferência. Tá bom, pessoal? Bom, a corrente, como eu falei a vocês, é a mais utilizada para garantir uma suavidade maior na transferência de torque. Além de suavidade, né, ela consegue garantir um menor ruído, né? Se fosse uma engrenagem com engrenagem, a gente teria um ruído um pouco maior. Então você reduz o NVH e você garante uma suavidade maior na transmissão do movimento. Eu deixei dois videozinhos aqui, esses vídeos ficam só como curiosidade, tá? Um mostra aqui aquele que eu comentei com vocês, que o cara vai trocando esse motor elétrico aqui segundo ele, de uma trolley, né? E aí ele troca esse sistema por um sistema mecânico, né? Então vocês poderão assistir, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E o outro vídeo ele fala um pouquinho sobre o sistema de tração quadro. Ele fala um pouquinho sobre os principais componentes, né? Localização dos principais componentes aqui no carro, e um pouquinho sobre o sistema 4x4. Beleza? Bom, é isso aí. Vocês fazem então uma síntese do qual é a função da caixa de transferência, né? E o que é cada uma das coisas, o que é 4x2, o que é 4x4 reduzida e o que é 4x4 alta, tá bom? Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.